A capa de um livro é a carteira de identidade da nossa obra, o CPF da nossa obra. É por ela que o público vai identificar o nosso estilo, o que queremos contar, qual é o gênero daquela história. Aqui, em O Grito Mudo da Masculinidade, a minha maior dificuldade foi transformar essa capa aqui do e-book nesta capa aqui da versão física do livro. O ponto central aqui foi como é que eu ia expandir esse banheiro de modo a manter os elementos que eu vou falar agora quais são para compor essa capa. Foi um processo meio que de redescoberta dessa ilustração, redescoberta de muitos simbolismos que tem nesse desenho e como tudo isso de fato significa muito e simboliza muito do que eu trago nesse livro de memórias. O primeiro ponto que eu notei aqui é a questão do banheiro sujo. Quando eu pensei em qual imagem simbolizaria esse livro e tudo que eu trago nele, essas 49 memórias, entre artigos, contos, mini-contos, depoimentos, confissões, sobre essas vivências de brutalidade ligadas à masculinidade, eu creio que o lugar que mais se destaca na minha vivência é o banheiro público masculino. Porque é um local que resguarda muitas, entre aspas, regras sociais que moldam essa brutalidade e que reforçam essas vivências de brutalidade. No banheiro público masculino, principalmente o banheiro público, eu destaco isso, nós, homens, somos meio que regidos por uma série de leis, de um contrato social para manter a máscara. É por isso, por exemplo, que eu brinco que o banheiro público masculino é o túmulo da heterossexualidade. Eu creio que você sabe o motivo de falar isso. Somado a esse ponto, aqui em São Luís, algo que eu tenho percebido é que muitos shoppings têm colocado nos banheiros públicos masculinos placas alertando que cometer atos libidinosos pode levar a processos e cometimento de crimes. Eu creio que quando uma instituição como um shopping precisa fazer isso, colocar várias dessas placas nas paredes, ao lado dos espelhos e dentro da porta dos boxes, é porque algo acontece ali que está passando dos limites. E mais uma vez você sabe do que eu estou falando. O segundo ponto que eu destaquei aqui são os mictórios. É claro que há muitas brincadeiras em relação aos mictórios. Por exemplo, quando você entra em um banheiro masculino e tem um cara no mictório aqui, você não pode, entre aspas, nem pegar o mictório à direita nem à esquerda. Você tem que pular para fazer as suas necessidades. Você não pode olhar para o lado. Se você estiver no espelho, esse espelho for de frente para os mictórios, não é recomendável que você fique olhando para as costas do cara que está no mictório. São várias pequenas firulas que acontecem em um banheiro masculino e as pessoas, eu noto, elas ou levam como piadinha ou ignoram, mas em ambos os casos não notam os simbolismos dessa prática. E aqui eu vou para uma camada a mais, que eu desenhei esses mictórios sujos de fezes, sujos de urina, sujos de sêmen, sujos de sangue, sujos sim, de sujeira, poeira normal, porque é um simbolismo das camadas de sujeiras que as coisas veladas em um banheiro masculino faz com que as pessoas alimentem essas brutalidades. Outro ponto dessa capa são as pichações, o sangue e o sêmen. As pichações é o mais óbvio se você entra em um banheiro, não apenas masculino, mas nesse contexto aqui dessa capa, principalmente banheiro público masculino, cara, você vê muitas coisas. Muitos recados, muitas piadinhas, muitos desenhos, e quando você começa a prestar atenção às mensagens que estão ali, isso diz muito sobre essas vivências que eu trago nesses 49 textos. O sangue tem o simbolismo óbvio da violência mais direta que você tem ali, do estupro, de bater um no outro, de entrar em brigas. Mas também tem um simbolismo que eu quis colocar nesse sangue,
principalmente nessa parte da contracapa, que é quando um homem, principalmente que é muito maldado por essa questão de evitar ir ao médico, ter quase que uma ojeriza a fazer exames. Esse homem, ao entrar no banheiro, ele é obrigado a lidar com o sangue, por exemplo, que é a violência extrema, que é a violência contra ele mesmo. Na ausência dessa prática de saúde, ao entrar e ver esse sangue, por exemplo, uma urina que tem sangue, fezes com sangue, encontrar um nódulo, um caroço no corpo, esse impacto, essa violência de não querer ir ao médico se converte nesse tapa de realidade que é simbolizado, que eu simbolizei aqui por esse sangue que escorre pelas paredes desse banheiro. Por fim, o sêmen. O sêmen, acho que é a parte mais óbvia, né, que é essa questão da sexualidade, de coisas que nós sabemos que acontecem no banheiro, e muito mais do que as pessoas pensam, sabe? Tem quase que um fetiche em torno disso, eu noto. Mas por trás do fetiche acontece muita coisa, eu te garanto. E esse sêmen aí é exatamente esse simbolismo do velado, do oculto, do que não pode ser dito, mas está exposto em gotas de sêmen pelo chão de um banheiro. Vamos para o quarto ponto de simbolismo, que são os cartazes. Nessa versão física, eu tive que cortar, né, alguns dos cartazes, principalmente o Smile lá em cima, por causa da sangria na hora da impressão. Mas na versão do e-book, eles aparecem certinho. E esses cartazes, tanto esse aí do Smile, que fica lá em cima, como esse outro que mostra um jogador de futebol, é uma lembrança de que, em meio a todo esse caos, muitos caras, muitos de nós, temos esses lugares de algo mais lúdico ainda, de uma lembrança, talvez, de tempos mais sorridentes, sabe? Uma lembrança de que, em meio a toda essa brutalidade, a toda essa vivência de brutalidade, a todas essas pressões dessa macheza que deve ser exercida de qualquer jeito, nós temos esses pequenos momentos de riso, sabe? É um smile, é um pequeno sorriso, é o sonho de, pelo menos durante 90 minutos de uma partida de futebol, você poder se deixar, se largar. É claro que, como eu falei no outro vídeo, uma partida de futebol, a torcida exerce muito desse lado da brutalidade, isso é muito alimentado, inclusive, mas eu creio que, independente disso, é um ponto, sim, os jogos de modo geral, o esporte de modo geral, uma pequena lembrança desse lado que não morre ainda, que fica resguardado na mente, apesar de toda a brutalidade. Por fim, em ambas as capas, tanto do e-book como da versão física, tem a figura desse homem, que é a figura central dessa ilustração. A figura desse homem, primeiro, traz essa mão no rosto. Essa mão no rosto eu creio que é o ponto mais forte desse desenho, quando eu pensei nele desde o rascunho, que é o choro velado. É aquela velha história de que o homem não chora, de que você, ou melhor, você até pode chorar, mas faça isso escondido para não ser, entre aspas, frouxo. Nós somos moldados nessa ojeriza à frouxidão, digamos assim. Essa coisa de que você não pode demonstrar fraqueza. Tanto é que eu digo muito que tem muitos homens que parecem que não querem chorar porque têm medo de que a masculinidade escorra em forma de lágrimas. Um outro ponto desse cara, como você vê aí na imagem, é essa camisa social preta. Isso aí é um símbolo da sobriedade que é exigida nesse aspecto do que é ser homem. Você não pode usar cores, você não pode ser muito espalhafatoso, você não pode fazer isso, fazer aquilo. É claro que você pode dizer que isso tem mudado, a moda mudou, tem muita cor, mas de fato isso vem mudando, ainda bem. Mas eu noto que esse lado da roupa não é tão libertário quanto parece. Ele é libertário aqui, nas redes sociais, pra gente que vive dentro de uma bolha. Naquilo que eu chamo de Brasil real,
o Brasil profundo, que é o Brasil que eu sempre falo e alerto, que não está nas redes sociais, que não está nas telas. Nesse Brasil, essa sobriedade, ela ainda é muito latente. Ela não é exigida diretamente, mas ela está ali diluída em muitas atitudes. Perceba isso. Um terceiro ponto dessa figura é a calça baixada. A calça baixada é o ponto óbvio, né, da sexualidade, do que acontece em um banheiro, do que acontece em muitos quartos, do que acontece em muitas situações sigilosas. Mas também eu creio que aqui é um simbolismo de você abaixar as armas, tirar a máscara, tirar a armadura para se permitir ao início de um processo de humanidade, de desconstrução dessa brutalidade onde muitos de nós vivemos e somos moldados e exigidos que sejamos assim. O quarto lugar desse simbolismo dessa figura masculina é esse cinto desafivelado. Esse cinto, ele é um suspiro, um respiro. Sabe aquele momento que você chega do trabalho depois de um dia cansativo e você só desafivela o cinto e suspira? Aqui, nessa figura, é aquele suspiro de ok, por alguns minutinhos aqui eu vou tirar a máscara, tá? Eu vou me deixar, eu vou respirar um pouco, depois beleza, eu coloco essa merda dessa máscara e bora, brutalidade, bora lá. Porque aí é o trânsito, são as exigências, são pressões, 1 milhão de coisas, mas durante aqueles pequenos momentos eu posso desafivelar esse cinto, eu posso retirar um pouco essa máscara e respirar. Por mais que seja algo, repito o adjetivo, oculto, velado, sigiloso, mas muitos fazem isso, às vezes até, sei lá, subconscientemente, inconscientemente, não sei, não sou psicólogo, não sou neurologista, sei lá, para afirmar isso, mas eu creio que é um simbolismo que muitas pessoas praticam. E por fim, eu quero destacar a cueca branca. Eu decidi botar a cueca branca porque, para mim, ela é muito simbólica nos textos, nessa imagem, no que eu vejo da questão de lavar a bunda. Muitos homens não lavam a bunda. Muitos homens vivem com a cueca freada, suja. Isso é sério. Pode parecer jocoso, pode parecer uma piadinha, pode parecer algo distante, mas isso acontece. Isso é uma verdade, uma realidade. Eu já tive relatos de mulheres que tiveram seus namorados, ficantes, maridos, que foram pegos, digamos, na blitz do cu sujo. Parece engraçado, mas é sério. Porque isso tem muito a ver com a falta de higiene pessoal, íntima, que muitos homens não têm. E essa cueca branca simboliza isso. E essa aí é a capa final bonitinha de O Grito Mudo da Masculinidade, versão física. Espero que tenha sido uma jornada interessante saber como foi que eu mudei todos esses elementos. Eu digo que uma vantagem de quando você se propõe a fazer as próprias capas é que essa construção de simbolismos ela se torna muito mais profunda. E eu creio que você ganha um olhar diferenciado sobre a tua obra, o teu livro, a tua história, os teus textos. É claro que eu tenho consciência que nem todo mundo, talvez a maioria, não consiga, né, fazer a própria capa, não sabe desenhar ou não saiba mexer com o aplicativo de design. Então a minha dica é que você procure um bom capista e que não apenas jogue para o capista o que você quer, que você tenha um diálogo, tá? Por exemplo, que você anote as coisas, se você puder, e entregue para essa capista, para que todos esses simbolismos que eu consegui fazer, para que essa terceira pessoa faça todos os simbolismos que você quer trazer para a tua capa, para a tua obra. Eu te garanto que quando o público lê o texto e aí ele volta nessa capa, ele vai perceber que ali teve um mergulho, teve uma construção. É essa construção, esse mergulho
que eu desejo a você.